Pessoal, tudo bem? Bom dia, graça e a paz de Jesus sobre a sua vida. Você sabe o que são os dons espirituais? Você tem enchido a tua vida, o teu coração com o Espírito Santo? Quais são os dons que você tem na sua vida? Qual é o chamado e vocação que Deus tem para você? E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, que a graça e a paz de Jesus, que você tenha um dia abençoado, uma semana agraciada e abençoada na presença do Senhor. E nós vamos estudar hoje 1 Coríntios 12, de 1 a 7. 1 Coríntios 12, de 1 a 7, a Bíblia Sagrada diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, ou seja, ainda não crentes, infiéis, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou amaldiçoado seja Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo de Deus. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então nós estamos aprendendo aqui que os dons são manifestações do Espírito na vida de cada irmão, dentro daquilo que Deus considera como proveitoso, edificante, abençoado e abençoador. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quais são os nossos objetivos hoje nesse estudo sobre os dons do Espírito Santo? A nossa temática é essa, os dons do Espírito Santo. Em primeiro lugar, nós queremos relembrar a distinção entre o fruto do Espírito e os dons do Espírito Santo. Lembrando sempre que o fruto do Espírito, que são as virtudes e as características de Jesus, são muito mais importantes do que os dons. Os dons também são importantes, mas os frutos do Espírito de Gálatas 5, capítulo 5 de Gálatas, são muito mais importantes porque são as características de Jesus em nós, o caráter do verdadeiro cristão. Em segundo lugar, nós precisamos entender o propósito dos dons no contexto da igreja, no meio do povo de Deus, na casa do Senhor. E por último, precisamos conhecer os dons do Espírito Santo descritos na palavra de Deus. Então, o primeiro destaque que nós queremos dar é acerca dos dons espirituais. Paulo diz que não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, precisamos conhecer sobre essa temática tão importante dos dons espirituais. Está lá em 1 Coríntios 12, 1. 1 Coríntios 12, 1, ele destaca que a igreja é o corpo de Cristo, o povo de Deus, a casa do Senhor. Também está lá em Colossenses 1, 18. E surge duas perguntas. Quem possui dons espirituais? E a segunda pergunta, o que é um dom espiritual? O que é um dom espiritual? E a resposta é que dom espiritual é um atributo especial dado pelo Espírito Santo a cada membro do corpo de Cristo, ou seja, da família de Deus, de acordo com a graça divina, para ser usado dentro do contexto do corpo, ou seja, da igreja. É o que nós vemos em 1 Coríntios 12, 7, que nós acabamos de ler para vocês. E outro destaque muito importante, os dons têm que ser descobertos pela vida de cada pessoa, por cada irmão. Eles precisam ser desenvolvidos, eles precisam ser usados no poder e na graça de Deus, debaixo da unção de Deus. Descobrir vem antes de desenvolver, porque os dons espirituais são recebidos e não conquistados. Eu vou repetir, os dons espirituais são recebidos como uma graça divina sobre a sua vida e não conquistados, mas eles, além de ser descobertos, precisam ser na nossa trajetória de vida espiritual desenvolvidos para a honra e glória do Senhor. Então nós precisamos primeiro conscientizar-nos, entender os dons, descobrir os dons, desenvolver os dons, utilizar poderosamente esses dons para que possamos frutificar para a glória de Deus. Vou repetir, se conscientizar, entender, descobrir, desenvolver, utilizar os dons e frutificar
para a glória de Deus. Olha o que diz 1 Coríntios 12, como nós lemos: ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6, e a diversidade de operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Versículo 7, cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Versículo 8 diz, porque a um pelo Espírito é dado palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito é dado palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito é dado a fé, a outro pelo mesmo Espírito é dado dons de curar, e a outro operação de milagres, e a outro profecia, e a outro dom de discernir espírito, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, distribuindo particularmente a cada um como ele quer. Ou seja, o Espírito Santo distribui os dons espirituais a cada pessoa dentro do corpo de Cristo, dentro daqueles que nasceram de novo, firmaram uma aliança, um compromisso com Jesus, para a edificação do próprio corpo. É o Espírito Santo quem distribui esses dons conforme lhe apraz. Ou em outras versões diz, a cada um como ele mesmo quer. 1 Pedro também, 4, de 10 a 11, tem um texto muito importante sobre esse assunto. Ele diz, servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Você tem servido os seus irmãos conforme o dom que você tem recebido de Deus? Como bons despenseiros, diz a Bíblia, da multiforme graça de Deus. Multiforme fala das muitas formas em que a graça de Deus se manifesta no seio da igreja, no meio do povo de Deus, através dos dons espirituais. Versículo 11 diz, de 1 Pedro 4, se alguém fala, fale como entregando os oráculos de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus concedeu, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, mas quem pertence à glória, o domínio para todo sempre. Amém. A Ele toda honra, a Ele toda glória, todo domínio para sempre. Amém. Romanos 12 também, de 5 a 9, diz, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros, de modo que tendes diferentes dons, diz Paulo em Romanos 12, de 5 a 8, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom para exortar. O que reparte, compartilha, exerce generosidade, faça-o com liberalidade, com coração desprendido. O que preside, organiza, administra com zelo. E o que usa de misericórdia, que tenha muita alegria. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E um dos textos chaves também, que nós aprendemos na palavra de Deus, está lá em Efésios 4, 11 a 15. Efésios 4, 11 a 15. A Bíblia diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Por quê? Com vistas, diz o versículo 12, Efésios 4, ao aperfeiçoamento dos santos. Para que servem os dons? Para que servem os ministérios? Para aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A fim de que, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito que é Jesus, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos meninos inconstantes, levados a toda roda de vento de doutrina pelo engano de homens fraudulentos, que com astúcia enganam fraudulosamente, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse trecho de Efésios 4, de 11 a 15, é o famoso trecho que fala sobre os 5 ministérios da igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres ou doutores. A fim de quê? De que cada um dos santos, dos filhos de Deus, dos lavados com o sangue de Jesus,
dos purificados das suas almas, aqueles que são lavados pela palavra, se tornem cada dia mais parecidos com Jesus de Nazaré. Qual é a importância, amados, de descobrir e desenvolver e utilizar os dons espirituais, os dons do Espírito Santo? Primeiro é a mordomia dos dons espirituais, a gestão, a administração desses dons. A mordomia, no sentido neotestamentário da Bíblia, envolve uma estonteante responsabilidade diante de Deus. Você tem sido responsável com os dons e talentos que Deus tem derramado sobre a sua vida? De acordo com 1 Coríntios 4:2, diz: o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Será que Deus pode encontrar você fidelidade no uso, na utilização, no desenvolvimento dos dons espirituais? Mordomia envolve prestação de contas. Um dia nós teremos que prestar contas diante de Deus, dentro daquilo que Deus nos outorgou, nos entregou, nos delegou como dons espirituais, daquilo que nós fizemos com eles, para a honra e glória do nome do Senhor, ou para se achar, para exaltar o próprio eu, se ensoberbecer sobre os outros, maltratar pessoas? Para que Deus entregou os dons espirituais? Eu e você temos que ser encontrados mordomos fiéis diante de Deus. Muitos desses talentos, porém, continuam sendo enterrados na vida de muitas pessoas, como aquele talento que não foi usado no capítulo 25 de Mateus. Deus está derramando dons e talentos sobre pessoas, mas infelizmente muitas pessoas têm enterrado os seus dons e os seus talentos, não têm utilizados, e um dia, diante de Deus, serão cobrados. É muito importante também nós entendermos o que os dons não são. Quais coisas que os dons não são? Primeiro, os dons espirituais não são talentos naturais. Segundo lugar, não confunda os dons espirituais com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito são virtudes, são qualidades, e os dons espirituais são manifestações sobrenaturais de capacitações do Espírito Santo na vida dos crentes para a edificação do corpo de Cristo. Terceiro lugar, não confunda os dons espirituais com os papéis dos crentes, as funções de cada crente. Algumas condições prévias, fundamentais para descobrirmos quais são os nossos dons. Primeiro, você precisa ser um cristão de verdade. Segundo lugar, você precisa crer nos dons espirituais de 1 Coríntios 12 e Romanos, que nós ensinamos, e Efésios 4. Terceiro lugar, você deve estar disposto a se esforçar, a trabalhar junto com o Espírito Santo, em cooperação com o Espírito Santo, desenvolvendo esses dons. E quarto, você deve orar, pedindo a Deus, clamando a Deus por dons espirituais. Então, algumas perguntas importantes: o que é um dom? Quem distribui os dons? Para que servem os dons? E será que você já conseguiu identificar algum dom espiritual em sua vida? Qual é esse dom? Como é que nós podemos conhecer então os dons espirituais? Primeiro, os dons de ministério, que promovem o avanço do reino de Deus. Primeiro, os dons de ministério, nós falamos, Efésios 4:11, o famoso dom de apóstolo missionário. Segundo, o dom de profeta. Terceiro, o dom de evangelista, aquele que prega o evangelho de maneira muito eficaz. Quarto, o dom de pastor, que cuida das vidas. E quinto, o dom de mestre, ou seja, o professor de Bíblia, o doutor das leis do Senhor, aquele que promove o conhecimento. Outro dom muito importante são os dons de palavra. Como assim, pastor? São dons que promovem o crer, o ouvir e praticar a palavra de Deus. Como, por exemplo, o dom de sabedoria, mencionado em 1 Coríntios 12. O dom de ensino, o dom de discernimento e o dom de fé. Todos esses dons são dons de palavra, para que a pessoa possa crer, ouvir e praticar a palavra de Deus. Outro dom muito importante são os dons de sinais. Sinais sobrenaturais. É a comunidade do sobrenatural de Deus. E aí surge o dom de curas, dom de milagres e dom de interpretação de línguas estranhas. Curas, milagres e interpretação de línguas estranhas. E tem os dons de serviço. Serviço em amor, em favor de outros, em favor da igreja, em favor do povo de Deus. Aí nós temos o dom de liderança em presidir, temos o dom da administração de governos, nós temos o dom do socorro, Aí tem o dom de misericórdia, tem o dom de serviço,
tem o dom de provisão e contribuição, tem o dom de intercessão e tem o dom de hospitalidade. Nós numeramos 20 dons que você pode procurar identificar na sua vida, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quais são os dons do Espírito Santo? Os dons de ministério: apóstolo missionário, vou repetir, profeta, lá de Efésios 4:11, evangelista, pastor e mestre, mestre com conhecimento. Glória a Deus por tudo isso. Como é o apóstolo? Apóstolo é uma espécie de missionário, seria traduzido hoje pela palavra missionário. O termo grego apóstolo significa enviado. Por quê? Porque ele é um mensageiro de Deus. No sentido restrito, né? Somente os 12, né? Foram apóstolos genuínos no tempo de Jesus. Mas depois, né, vieram 2 apóstolos, Paulo, o apóstolo Paulo, e Matias, que foi levantado no lugar de Judas. São testemunhas oculares e sem sucessores, né, conforme Lucas 6, de 12 a 13 e Gálatas 1:1. No sentido geral, para todos os cristãos, foram enviados ao mundo por Cristo com a missão apostólica da igreja. É o que diz João 17:18, 2 Coríntios 8:23 e Filipenses 2:25. No sentido enviado como uma missão, fora do contexto da igreja local, indo a lugares distintos, longes, pioneiros, abrindo trabalhos, abrindo igrejas, frentes missionárias. Então, normalmente o missionário é alguém com diversos dons espirituais devido à natureza do seu trabalho, e a sua função é implantar e supervisionar a obra de Deus no campo de trabalho, no campo pioneiro. É o que nós vemos aqui em Efésios 4, de 11 a 13. Apóstolo missionário também é um termo grego que significa mensageiro, como nós já falamos. Quais são as características de quem possui esse ministério apostólico? Ele culturalmente ele é muito adaptável, é uma pessoa empreendedora, ele tem amor enorme pelos não alcançados, ele tem muita autoridade espiritual da parte de Deus e ele tem uma visão da missão da igreja. Quais são os cuidados que um apóstolo tem que ter? Ele tem que ter muito equilíbrio entre liderança e organização. Tem que ter também fidelidade às doutrinas, tem que ter vigilância contra os perigos da fama. Ele precisa também delegar funções às pessoas, não pode ser individualista, tem que saber investir o dinheiro da obra do Senhor, não pode também causar problemas pessoais, tem que ser um homem exemplar, uma bênção nas mãos de Deus, assim que deve ser o apóstolo ou missionário. E o profeta, o que significa profeta? Profeta é alguém que expõe a palavra de Deus de forma pública. Qual é o propósito do profeta? Primeiro, edificar o povo de Deus, exortar o povo de Deus, consolar o povo de Deus. É o que diz 1 Coríntios 14:3. Ele precisa convencer o incrédulo e levá-lo a adorar a Deus, conforme descreve 1 Coríntios 14:24-25. E a Bíblia já está encerrada, né? Não existe novas revelações, apenas iluminação de Deus através da sua palavra, e o profeta é aquele que tem a capacidade de aplicar a palavra de Deus com profundidade no coração dos irmãos. 2 Pedro também, 1, de 19 a 21, indica 3 atitudes de um profeta. Ele não pode ter interpretação particular, ele deve ser inspirado pelo Espírito Santo e ele precisa ser um expositor fiel da palavra de Deus. Repetindo, profeta significa expositor público. Deus manifesta os seus dons proféticos na sua igreja para que estas mensagens sejam uma luz menor para ajudar-nos na compreensão da luz maior, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Salmo 119, 105, a Bíblia diz: a tua palavra é uma lâmpada para o meu caminho e luz para me guiar. O evangelista, quem é o evangelista? É muito importante nós entendermos, e você precisa olhar para dentro de você, se você não tem esse ministério de evangelista. Evangelista significa aquele que anuncia as boas notícias, aquele que traz o evangelho salvador de Jesus Cristo, aquele que comunica o evangelho de um modo relevante para as pessoas, conforme descrito em Atos 21:8, Efésios 4:11 e 2 Timóteo 4:5.
nós precisamos ressaltar aqui que o dom de evangelista não se caracteriza pela maneira de falar expressiva ou pela facilidade de comunicação do evangelho, mas sim pelo efeito que as palavras e ações de um evangelista produz na vida daqueles que ainda não são cristãos. Ele sabe aproveitar todas as oportunidades para conversar, para se adaptar e para apresentar o evangelho de Jesus, essas realidades e necessidades individuais de cada pessoa. Ele exerce grande influência na sociedade por causa da sua espiritualidade genuína e da sua sinceridade com Deus. Será que você tem esse dom na sua vida? Você gosta, por exemplo, algumas perguntas interessantes para analisar se você é um evangelista. Você gosta de estar com não cristãos e de compartilhar o evangelho de Jesus? Primeira perguntinha. Segunda pergunta, você consegue se comunicar efetivamente com não cristãos em uma linguagem que eles conseguem entender facilmente? Terceira pergunta, a conversão de alguém te traz profunda alegria, gozo e muita realização, senso de propósito no seu coração? Você se sente frustrado quando você não compartilha sua fé durante algum tempo na sua vida? Se as respostas aqui são sim, com certeza você tem o ministério de evangelista. Quarto ministério importante de Efésios 4:11 é o ministério de pastor. Ministério extremamente importante, relevante, principalmente nos dias de hoje. Pastor significa pastor de ovelhas. Sim, é isso mesmo. É alguém que é responsável pelo bem-estar de um grupo de crentes. É o que diz Efésios 4:11, Zacarias 11:16, Hebreus 13, de 20 a 21 e João 10, versículo de 1 a 29. Independente de ser, então, um ministro religioso ordenado ou não, o cristão que tem o dom de pastor é capaz de assumir responsabilidades pessoais pelo bem-estar de um grupo de irmãos, de um grupo de cristãos. Por exemplo, um líder de célula, ele exerce o ministério pastoral. Alguém que esteja cuidando de outra vida, exerce o ministério pastoral. Assim como um pastor de ovelhas, que tem o dom de pastor, ele precisa alimentar pessoas, guiar pessoas, restaurar pessoas, proteger pessoas, curar pessoas, estar disposto a dar de si mesmo pelo seu rebanho, por aqueles que ele cuida. E isso tudo não apenas no sentido espiritual, mas literal também. Essas coisas são espontâneas na vida daqueles que são verdadeiros pastores, são naturais para aquele que foi escolhido por Deus para ser um pastor. Pastor significa isso, ser responsável pelo bem-estar de um grupo de crentes. Pessoas com o dom de pastor têm geralmente também o dom do aconselhamento bíblico, tem facilidade de aconselhar pessoas à luz da palavra de Deus. A pessoa com o dom de pastor tem um amor genuíno pelas pessoas que a compele a se reunir com a gente, com pessoas e guiá-los no Senhor, na instrução bíblica de Deus. Pessoas com esse dom encontram grande alegria ao ver pessoas amadurecendo na fé e superando pecados, dificuldades. Eles são insistentes, eles não desanimam, porque tem o dom de pastoreamento. O pastor também é um excelente conselheiro bíblico. Conselheiro bíblico por quê? Porque o nosso conselho deve estar baseado na palavra de Deus. Jesus é chamado de o bom pastor, que sejamos bons pastores, assim como é Jesus de João capítulo 10, de 11 a 14. Jesus também é chamado em 1 Pedro 5,4 de o supremo pastor. Todos nós, outros pastores, somos pastores auxiliares do supremo pastor, que é Jesus. As ovelhas são de Cristo, não são nossas, pertencem a Jesus. Presta atenção nisso que nós estamos ensinando. A Bíblia também nos dá vislumbres de Jesus sentado com pessoas para pastoreá-las, como a interação dele com a mulher samaritana, por exemplo, no poço de Jacó, lá relatado no Evangelho de João, capítulo 4. Paulo também é outro exemplo de pastor e de conselheiro bíblico. Lá em Atos 20, de 17 a 35, você vê característica do ministério pastoral do apóstolo Paulo. Será que você tem esse dom? E eu queria fazer algumas perguntinhas para que você analisasse seu coração, para ver se você tem o dom de pastor. Você tem, por exemplo, um amor profundo pelas pessoas que o compele a cuidar delas? Você gosta de encontrar-se com pessoas, ouvir a história delas e provê-las
com alguns conselhos bíblicos e espirituais. Quando você fica sabendo de alguém que está sofrendo, seu primeiro instinto é tentar encontrar-se com aquela pessoa para de alguma maneira ajudar ela. Você é capaz de apontar o pecado e a tolice na vida de alguém de uma maneira amorosa que aquela pessoa vai receber como algo útil da parte do Senhor? Será que você gosta de encontrar-se com cristãos para ajudá-los a amadurecer na fé cristã, na fé bíblica? Pessoas te procuram para aconselhamento e instrução? Se as respostas na sua vida são sim, provavelmente, querido, você tem o dom de pastor. E por último, o dom e o ministério de mestre. Mestre significa um instrutor, um conhecedor da palavra de Deus com profundidade. Mateus 28, 19 a 20, 1 Coríntios 12, 28, Efésios 4, 11 e Romanos 12, 7 fala sobre o dom de mestre, um instrutor, um professor, um doutor das escrituras, um conhecedor com profundidade. O dom de mestre é a capacidade dada pelo Espírito para firmar a vida de cristãos no conhecimento da palavra de Deus, em seu pensar, em seu agir, de forma a serem parecidos com Jesus. O mestre é alguém que indica o caminho de Deus, revelado a partir da onde? Não da sua cabeça, mas da palavra de Deus. Os que detinham esse dom, esse ministério na igreja primitiva, tinham a missão de explicar a outros cristãos a fé cristã e fazer uma exposição bíblica do cristianismo, principalmente naquela época, na igreja primitiva, através do Velho Testamento, da lei e dos profetas. Quais são as características de quem tem o dom de mestre? Ele gosta de estudar, ele gasta tempo e investe tempo nos estudos, em bons livros, ele procura aprender sempre mais, ele sabe comunicar as verdades bíblicas como ninguém, de modo a estimular a mudanças desejáveis na vida das pessoas. É uma pessoa disciplinada, é uma pessoa perspicaz, é uma pessoa analítica. Então, é tremendo quem tem o dom de mestre. Outros dons do Espírito Santo são os dons de palavra, como nós falamos. Sabedoria, ensino, discernimento e fé, tá bom? E nós vamos falar num outro momento sobre esses dons da palavra, tá joia? Então, a partir de amanhã, nós vamos falar nos demais dons que nós já falamos, mencionamos eles rapidamente. Vamos estar amanhã falando sobre os dons da palavra e os demais dons mencionados em Efésios 4, Romanos 12 e 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Qual é o seu dom? Descubra o seu dom. E para terminar, lembre-se que diz a Bíblia: requer que cada um dos despenseiros seja encontrado por Deus fiel. E lembre-se que se Deus derrama dons e talentos sobrenaturais sobre a tua vida, capacitações, manifestações do Espírito Santo, um dia teremos que prestar conta deles diante do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã gloriosa, que você se descubra nos dons espirituais, nos dons e ministérios que Deus tem para você, que a graça de Deus venha sobre a sua vida, sua casa e a sua família, e que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, você que está me ouvindo. Não esqueça de entrar no site pastorgiovanni.com. Se você quiser semear, investir na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério pastoral, missionário, evangelístico, de pregação do evangelho, entre lá, pastorgiovanni.com. Tem todos os nossos dados bancários, tem um link para fazer isso também através do cartão de crédito. Invista em missões, invista em ministério pastoral, invista em vidas, porque o aspecto eterno da nossa vida é investir na vida eterna de outras pessoas. Se você investe em quem investe em vidas, em ministérios efetivos, relevantes, no reino de Deus, eu tenho certeza que você será tremendamente próspero, abençoado. O favor de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus virá sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. Quem semeia com alegria, colherá com muito júbilo, graça e glória da parte do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, depois assista de novo. Se você entrou agora, assista de novo esse vídeo que fala sobre os dons do Espírito Santo e a sua relevância, a sua importância dentro do contexto da igreja do Senhor
Jesus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar em favor do nosso querido pastor Reginaldo Burati, a Eva Howen, Pai, todos esses nossos amados irmãos que estão aqui ao vivo, a Sandra Medeiros, o Maneco Mazorra, o Eduardo Crispinho, João Paulo Guião, o Ronilson Beraldo, a Fátima Vieira, todos esses amados irmãos, Pai, que estão aqui assistindo ao vivo essa ministração e aqueles que assistirão depois através desse vídeo do Facebook, do YouTube, das plataformas de áudio como o Deezer, Spotify, ó Deus, todas essas Google Play, todas essas plataformas, ó Deus, Apple Music, todas essas plataformas que serão utilizadas para a glória de Deus, para abençoar a vida das pessoas, para que sejam cheios do Espírito Santo, para que descubram os seus dons sobrenaturais, os seus talentos, ó Deus, derramados pelo teu Espírito, a manifestação do teu Espírito através da vida das pessoas. Ó Deus, derrama a tua glória sobre cada vida, manifesta o teu poder com unção, com graça, com glória, opera maravilhas em favor do teu povo, abre portas de trabalho, de negócios. Ó Deus, envia os teus anjos a trabalhar, a prosperar, a abençoar os teus filhos materialmente, financeiramente, Pai. Abençoe as famílias, os filhos, os casamentos, os relacionamentos, a vida afetiva, amorosa. Pai, derrama a tua glória, a tua graça, a tua unção, o teu poder, em nome de Jesus. Cura os enfermos, sara os feridos. Ó Deus, restaura os corações que estão rotos, destruídos, quebrados. Levanta os caídos, Pai, coloca as pessoas na posição que está no teu coração, traz a resposta, manifesta a tua graça, manifesta a tua glória, manifesta a tua unção, opera maravilhas em favor do teu povo, da tua casa, da tua igreja, derrama dons sobrenaturais, manifestações do teu Espírito, capacita pessoas a serem relevantes, efetivos, poderosos, gloriosos no Senhor. Dá autoridade, dá bênção sem medida sobre o teu povo, é o que nós te pedimos de todo o coração. Abençoe cada família, cada casa, cada pessoa, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero deixar um convite também aqui para você. Hoje nós temos célula com o pastor Giovanni. Se você quiser participar da célula do pastor Giovanni, entre no nosso site, pastorgiovanni.com, lá tem os nossos telefonemas, as nossas redes sociais. Entre em contato conosco, nós vamos passar o endereço e você pode participar numa célula, num grupo pequeno, num grupo de crescimento espiritual, onde nós estamos estudando todo o livro de Colossenses. Já estamos em Colossenses capítulo 3, temos aprendido coisas gloriosas, maravilhosas no Senhor. Então, se você quiser fazer parte dessa célula com o pastor Giovanni, entre em contato conosco através das mídias, redes sociais, telefones, no site pastorgiovanni.com, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Hoje, segunda-feira, às 20 horas, nós vamos ter uma célula num local bem legal, então entre em contato conosco e participe conosco da célula com o pastor Giovanni. Louvado seja o nome do Senhor. E todo sábado às 19h30 nós estamos juntos numa grande celebração lá na igreja Tempo de Louvor. O pastor Giovanni está se reunindo com o povo de Deus naquele lugar abençoado, e Deus tem derramado graça e bênção na vida das pessoas através do ministério profético, ministério da palavra, ministério de louvor. Deus tem feito coisas grandiosas no nosso ministério. Louvado seja o Senhor. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Um abração, Samuel Bueno, a Flávia Camila Stercio, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E a Evinha, a Eva Howen, que Deus os abençoe, amados. O pastor Giovanni está aqui em Umuarama, servindo ao Senhor, servindo as famílias e trabalhando em prol do reino de Deus. Que a graça e a paz de Jesus